Oi pessoal, e mais um vídeo do canal. Se você não é inscrito ou inscrita, não esqueça de deixar o seu like e ajudar ao crescimento deste canal que está só começando. E hoje nós vamos apresentar para vocês a minha ainda modesta coleção de Stephen King. Ao todo são 12 livros deste escritor fantástico e que é um dos meus preferidos. Então vamos lá aqui mostrar um a um para vocês todos esses livros. Aqui nós temos primeiro Sob a Redoma. Um bom livro para quem gosta, por exemplo, de política, entender como uma pessoa pode se apoderar e fazer as piores coisas em um momento de calamidade. Aqui nós temos a história de uma pequena cidade que de repente se vê coberta por uma redoma, ou seja, sob uma redoma. E nesse contexto as piores coisas acontecem, desde um calor insuportável, a falta de alimentos. Então é um livro enorme, ele tem quase 1000 páginas, mas eu garanto para vocês que vale muito a pena a leitura. E aqui nós temos Novembro de 63. Novembro de 63 é uma fantástica viagem do tempo. Conta a história de um homem que de repente se depara com uma carta de um zelador, que é um aluno que estuda num programa de educação para adultos, e este homem que encontrou a carta é o professor dele. Então, a partir daí, ele vai começar a se envolver é, em um contexto que vai levá-lo a uma viagem do tempo. E qual é a missão? A missão é nada mais nada menos do que impedir o assassinato de John F. Kennedy, o ex-presidente norte-americano que foi brutalmente assassinado em Dallas. E ele também vai acabar se envolvendo na história desse zelador. Ele vai mergulhar fundo na infância dele. Também é um livro muito grande, pessoal. Nós temos aqui quase 800 páginas, mas mais uma vez eu digo, cada página vale a pena demais. E aqui nós temos o Mr. Mercedes, que é o primeiro livro da trilogia do detetive Bill Rogers. Detetive que no começo da história é um ex-policial que vai começar a desvendar um crime cometido por um psicopata. E aqui nós temos Misery, que no cinema ganhou o nome de Louca Obsessão. Esse livro, pessoal, ele é ao mesmo tempo envolvente, até mesmo perturbador. Eu acho que eu nunca tive tanta raiva de um personagem como eu tive aqui da grande vilã da história, que é a Anne, que é uma fã de um escritor que acaba sofrendo um acidente em frente à casa dela. Então ela leva esse escritor para casa e lá ela descobre que o seu livro preferido da série Misery, vai a série Misery, que é a série de livros que consagrou esse escritor, ela vai ter um fim. Então, quando ela vê o rascunho desse último livro nas coisas do escritor, ela fica revoltada e com ele faz as piores coisas que se possa imaginar. E claro, vai colocá-lo para reescrever, continuar a saga Misery. Aqui nós temos Doyland. Primeiro, na verdade, Celular. Bom, pessoal, Celular eu acredito que foi o livro mais fraco que eu já li do Stephen King. Não fraco, mas o que eu menos me envolvi, o que eu menos gostei. Aqui são pessoas que de repente é, olham os seus celulares e acabam se transformando em zumbis. Isso acaba se tornando tipo uma epidemia generalizada. Enfim, não é que seja ruim, mas eu acho que histórias de zumbis já são muito clichês. Então esse foi o livro do Stephen King que eu menos curti ler até agora. E aqui nós temos Joyland. Joyland, ao contrário de outros livros de King, ele é bem curto, ele tem pouco mais de 200 páginas e conta a história de um crime que aconteceu num parque há muitos anos, e lá um funcionário de repente vai se ver envolvido nessa trama e na incumbência de ter que desvendar um assassinato que já ocorreu há tanto tempo neste mesmo parque, em um dos brinquedos. Outsider.
Outsider também é um dos melhores livros que eu li do King. Eu coloco seguramente no meu top 4 dos livros dele. Eu acho uma história sensacional. É um caso de um duplo, um ser que pode se disfarçar perfeitamente em outra pessoa, imitar qualquer trejeito que elas tenham. Então, pessoal, é um livro que eu acho assim fantástico. Ele tem pouco mais de 400 páginas, acho que não é tão longo quanto os outros, mas é incrível. É uma história que você lê sem nem ver o tempo passar, tanto que você se envolve. A, a Zona Morta aqui já é uma história que envolve paranormalidade, que é um homem, é um professor, uma pessoa simples que de repente sofre um acidente de carro e ele ganha um poder de ler o pensamento das pessoas. Ele consegue ver através das mentes de cada um, né? Tudo que todos escondem, né? Os desejos, as ambições. E nessa ele acaba vendo o que se passa na mente de um político que está só iniciando sua carreira, mas que no futuro tem tudo para se tornar um corrupto, um político muito ruim. Então a Zona Morta também é uma boa história do King. Eu não vou dizer que é um livro excelente, mas é uma boa história. Revival. Revival eu já coloco na categoria de excelente. É um livro muito bom para quem curte viradas no tempo. É uma história que começa com o personagem principal na infância e o tempo vai passando e até ele ir se tornando um adulto. E aqui nós temos a relação deste personagem com o padre. Este padre ele vai é, para a cidade, né, a cidade do personagem principal, que é esta criança. O tempo vai passando e eles acabam desenvolvendo um vínculo que vai perdurar por muito tempo. Eles passam um longo intervalo de tempo sem se ver, mas quando voltam a se encontrar, percebem que esse vínculo continua intacto. Um vínculo que na verdade é algo completamente paranormal. E aqui nós temos uma das histórias mais, digamos, envolventes e assustadoras do Stephen King. Eu não recomendo muito para quem não curte assim histórias de terror dessas das mais pesadas, porque o livro ele tem justamente esse teor. Em Salem nós temos aqui vampiros, né? Mas não são aqueles vampiros bonzinhos que nós vemos em outras histórias. Aqui eles são completamente maus, muito maus, pessoal. Então é um bom livro para quem gosta de histórias com atmosfera mais pesada. Então eu super recomendo. E aqui nós temos o até hoje melhor livro do Stephen King que eu li, O Cemitério, que no cinema, né, na adaptação para o cinema, ganhou o nome de Cemitério Maldito. Então, pessoal, para quem quiser ler, vai ver aqui a história não é de um cemitério, onde pode acontecer as coisas mais inimagináveis e que nós vamos ver que querer reverter a morte pode causar efeitos seríssimos. Então essa é o que nós vamos ver aqui. E aqui nós temos o meu único livro até agora da biblioteca do King, que são edições especiais que a editora Suma faz de livros do Stephen King que estão há algum tempo fora de tiragem. Então eles trazem de volta esses livros aqui em edições super especiais, bem acabadas. Eles são um pouco mais caros, mas vale a pena. E aqui nós temos a Metade Sombria, que é, conta a história de um escritor que, digamos, é perseguido por por um lado seu que é mau, é outro ser que é como ele, mas é mau. E este ser, na verdade, o ajudou a escrever de forma paranormal a sua sequência de livros que acabou o consagrando como escritor. Mas aí chega uma hora que ele não está mais disposto a escrever este livro, mas esse lado mal dele não se conforma e, digamos, ele acaba ganhando uma liberdade e fazendo coisas
muito ruins, né? Então eu super recomendo o livro, tá, pessoal? A Metade Sombria. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Ainda eu peço desculpas se tecnicamente a imagem, o enquadramento não é dos melhores. Eu vou tentar melhorar este canal com o tempo, comprando mais equipamentos. Mas eu espero que vocês curtam. Ah, pessoal, e só um lembrete, aqui no livro do Mister Mercedes, esse é apenas o primeiro livro de uma sequência de 3, tá certo? Eu ainda vou ler os outros 2 restantes. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e mais uma vez, se você gostou, deixe seu like e ajude no crescimento deste canal.